Presta atenção, talvez esta seja a frase que causa, assim, ânsia de vômito em Deus, tá? Talvez esta seja a frase que mais perturba o coração de Deus. A solidariedade é um valor inegociável. É interessante que quando você abre a Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 13, verso 34 e 35, olha o que está escrito: um novo mandamento lhes dou, amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. É interessante que quando você acompanha lendo os evangelhos, os movimentos de Jesus, você percebe que Jesus, ele tinha como marca a solidariedade, a sua preocupação e cuidado com o outro. Querem ver? Quando Jesus está lá do outro lado do mar da Galileia e de repente ele tem que abortar um tempo de descanso para atender a multidão. E a Bíblia diz, lá no Evangelho segundo João, capítulo 6, que havia uma multidão, não é? Tinha 5.000 pessoas, contando com mulheres e crianças, dava quase 15.000 pessoas. E aí os discípulos, ao cair da tarde e percebendo que aquela multidão estava faminta e o lugar era deserto, não tinha como comprar pão para dar de comer a toda aquela gente, os discípulos disseram para Jesus: vamos mandar esse pessoal embora. Vamos mandar esse pessoal embora, e aí cada um, certo? Cada um vai dar o seu jeito procurando o que comer. Aí Jesus olha bem assim para os discípulos e diz: vocês vão dar de comer a essa gente. Vocês vão alimentar essa multidão. Jesus sempre estava preocupado com o outro. Jesus sempre estava preocupado com o próximo. Inclusive, Jesus contou uma parábola para um doutor da lei, onde a tônica da parábola era a solidariedade. A tônica da parábola era a compaixão. A tônica da parábola era o amor ao próximo, era o altruísmo. Quando ele fala sobre a parábola do bom samaritano, que passa o sacerdote, passa o levita, vê, mas passa de largo, não é? Vê o necessitado, mas passa de largo. E aí Jesus coloca na cena o bom samaritano que vê, se compadece, se aproxima, cuida, solidariamente, leva para uma estalagem que seria uma pensão, uma pousada, um hotel nosso hoje, passa a noite cuidando daquele homem solidariamente, e no outro dia, antes de sair, deixa lá 2 dinheiro, certo? Deixa uma quantia de dinheiro e diz o seguinte: olha, cuida bem deste homem e tudo que for gasto a mais, coloca na minha conta porque depois eu pago. Então, preste atenção que Jesus era extremamente solidário. Deixa eu dizer uma coisa para você. É impossível ser família como Deus planejou se não houver espírito solidário no lar, na casa. Vou repetir isso. É impossível ser família como Deus planejou se não houver espírito solidário no homem, espírito solidário na mulher, espírito solidário nos pais, espírito solidário nos filhos. Solidariedade é amor na prática. E esse amor na prática é a marca distintiva dos discípulos de Jesus.
É assim que a gente conhece um discípulo de Jesus. Agora, você sabia que ser solidário é amar a Deus amando as pessoas? Ser solidário é amar a Deus amando as pessoas. Jesus jamais diria, diante da necessidade de alguém, eu não tenho nada a ver com isso. Jamais Jesus diria, diante da dor de alguém, da escassez, da carência de alguém, eu não tenho nada a ver com isso. Olha o que está escrito em 1 de João, capítulo 4, verso 20 e 21. Se alguém afirmar... Deixa eu só conferir aqui, ó. Evangelho segundo João, capítulo de número 4. Só conferir se é isso mesmo. Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, não. Primeira epístola de João. Vamos corrigir aqui. Primeira epístola de João, capítulo de número 4, verso 20 e 21. Verso 20 e 21, isso mesmo. Verso 20 e 21. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Veja que o João está dizendo o seguinte: você ama a Deus quando você ama seu irmão. Se você disser eu amo a Deus, mas você odeia o seu irmão, você é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, solidariedade é amar a Deus amando o nosso irmão. Agora, o que muitas pessoas não sabem é que solidariedade é um mandamento. Escute, por favor, solidariedade é um mandamento. Deuteronômio capítulo 15, verso 11 diz assim: pois nunca deixará de haver pobre na terra. Pois nunca deixará de haver pobre na terra. Pelo que te ordeno, escute, palavra de Deus, pelo que te ordeno dizendo, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão. Deuteronômio 15, 11. Livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Veja o que está em Lucas capítulo 3, verso 11. E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Jesus está dizendo: se você tem 2 túnicas, reparta. Olha só, se você tem alimentos, faça da mesma maneira. Lucas capítulo 12, verso 33, Jesus disse assim: vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca cabe, aonde não chega ladrão e a traça não corrói. E ainda em Gálatas capítulo 6, verso 2, Paulo escreveu assim, levai as cargas uns dos outros, levai as cargas uns dos outros. A Bíblia nos convida à prática da solidariedade como expressão de amor dentro de casa, fora de casa, dentro da igreja, fora da igreja. Eu vou repetir. É impossível ser família conforme Deus planejou para que fosse sem a prática da solidariedade, sem amar a Deus amando as pessoas. Aí você me pergunta assim: Josué, qual é o perigo de eu não ser solidário?
Qual é o perigo de eu não ser canal de bênção para a vida daquele que precisa? Eu quero que você entenda que aonde há solidariedade, o coração de Deus está ali. Aonde há espírito solidário, Deus está presente, porque Deus é amor. Deus é amor. Agora, Josué, qual é o perigo de eu não ser solidário? Qual é o perigo de eu não praticar solidariedade? Olha o que diz a Bíblia em Provérbios 21:3. Como eu gostaria de gritar isso dentro de cada casa do Brasil, principalmente nesse momento de pandemia global, onde a solidariedade precisa se manifestar em forma concreta de ajuda ao próximo. Olha o que diz Provérbios 21:13. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, ele mesmo também clamará e não será ouvido. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, ele mesmo também clamará e não será ouvido. Sabe, eu fico muito preocupado quando eu ouço alguém dizendo assim: não tenho nada a ver com isso. Eu fico muito preocupado quando eu ouço alguém dizendo: eu não tenho nada a ver com isso. Não conta comigo, eu não tenho nada a ver com isso. Presta atenção, talvez esta seja a frase que causa, assim, ânsia de vômito em Deus, tá? Talvez esta seja a frase que mais perturba o coração de Deus quando alguém diz: eu não tenho nada a ver com isso. Aqui na minha casa é proibido dizer esta frase: eu não tenho nada a ver com isso. Escute o que eu vou dizer para você. Toda vez que Deus permite que eu tome conhecimento de uma necessidade, é porque eu sou responsável por ela. Vou repetir isso. Toda vez que Deus permite que eu tome conhecimento de uma necessidade, eu sou responsável por ela. É interessante como Jesus era solidário. A Bíblia diz lá em Lucas que certa feita Jesus ia passando e saía da cidade de Naim uma mãe acompanhada por uma multidão que carregava o esquife, ou seja, carregava o filho dela morto. Ela era viúva e ser viúva naquela época já era um grande desafio. Ser mulher viúva era um grande desafio. E agora, o seu único filho, que provavelmente a ajudava, sustentava, estava sendo levado para o cemitério. Jesus estava passando, e quando Jesus olha aquele cortejo fúnebre e olha aquela mãe que chorava copiosamente, Jesus então diz a ela o seguinte: não chores, não chores, não chores. Jesus poderia ter passado, ido embora, dizendo: estou com pressa, a demanda ministerial é grande, eu tenho uma agenda, certo? Eu tenho uma agenda fechada, não dá para eu me preocupar com alguém que não sei quem é, não faz parte da minha família. Não, mas Jesus não fez isso. A Bíblia diz que Jesus parou, olhou para a mulher e disse: não chores. Jesus parou para enxugar as lágrimas de uma mulher que provavelmente não fazia parte da sua família, provavelmente ele não conhecia, provavelmente era alguém de uma outra cidade, de um outro lugar. Agora, sabe por que Jesus parou para atender alguém que talvez ele nem conhecia? Sabe por quê? Porque Jesus era filho de um Deus que é amor. E se o meu Pai é amor, eu preciso ser como meu Pai é. Jesus era solidário, Jesus amava altruisticamente. Jesus amava de forma
prática e solidária. Jesus para e diz: não chores. Agora, como não chorar se estou levando para o cemitério o meu único filho, depois que já enterrei, depois de ter enterrado meu marido, agora vou enterrar o meu único filho, que é o meu sonho, minha esperança, aquele que me apoiava, que me ajudava. Jesus disse: não chores, não chores, porque você não vai para o cemitério e nem vai enterrar o seu sonho hoje. Você vai voltar para casa com o seu sonho ressuscitado. Sabe? E aí Jesus disse: eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Pedro disse: ele nos deixou um exemplo para que nós sigamos as suas pisadas. Assim como Jesus fez, devemos fazer. Assim como Jesus agia, devemos agir. Assim como Jesus nos deu exemplo, nós precisamos reproduzir essas atitudes, comportamentos de Jesus. Nós não podemos estar indiferente diante da dor do próximo, da necessidade do próximo. Nós não podemos estar indiferentes ao que está acontecendo e muito próximo de nós.